Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 5, de 1 até 8. A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Irmão Nilson, por favor, nos dirija ao Senhor numa oração, pedindo a Deus que nos esclareça aqui por meio da sua palavra a sua vontade para todos nós nesse instante e nos edifique por meio da pregação da mesma. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele tem algumas particularidades, como já citei nas 2 semanas passadas, né? A minha intenção é fazermos aqui uma exposição de vários milagres que Jesus realizou ao longo de sua caminhada, de seu ministério. E nós já compreendemos, pelo menos nos 2 primeiros milagres que Jesus fez, algumas questões relacionadas a este livro. A primeira delas é que o livro foi escrito com um objetivo claro. Está lá em João 20, 30 e 31. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. Então este é o objetivo principal pelo qual o Evangelho segundo João foi escrito. Uma outra questão que nós já abordamos nos 2 primeiros milagres que nós ouvimos, eles acontecem em Caná da Galileia, ambos os milagres. Em João 2, numa festa, Jesus transforma a água em vinho. E você vai lembrar que naquele dia que nós falamos sobre essa questão de Jesus ter transformado a água em vinho, nós temos muitas pessoas presentes na festa, mas apenas a mãe de Jesus, é assim que João cita, né? A mãe de Jesus, os discípulos e os serventes é que souberam do milagre. As outras pessoas que estavam na festa, embora tenham experimentado do mesmo, elas não souberam o que de fato aconteceu, senão pelo testemunho, talvez, de alguém que depois contou e relatou o fato. Mas é verdade que, naquele momento do milagre, sabiam apenas esses 4 grupos de pessoas: a mãe de Jesus, os discípulos e os serventes. E aí, no final lá, no versículo 12 ou 13, está escrito assim: com este deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. Foi o primeiro sinal. No capítulo 4 aí, no finalzinho do capítulo 4, de 16 até 46 a 53, nós temos aí o segundo sinal que acontece lá em Caná da Galileia, mas não aqui necessariamente numa ordem. Possivelmente entre o primeiro sinal e o segundo sinal em Caná da Galileia, Jesus já havia realizado outros milagres, a ponto do homem sair de Cafarnaum, viajar 25, 30 quilômetros aproximadamente, para ir a Jesus por causa da sua fama. Ele já sabia que Jesus tinha chegado ali, então ele foi para lá porque o seu filho estava doente. É assim que o texto nos fala. E nessa situação o que nós percebemos é que havia muitas pessoas.
E Jesus mesmo diz que aquelas pessoas estão em torno de Jesus porque elas viram os sinais que Jesus realizou em Jerusalém. E por essa razão elas estão ali agora para ver mais alguma coisa. E aí o Senhor Jesus, que já tinha demonstrado poder sobre as forças da natureza, né, transformando a água em vinho, agora ele cura um homem à distância, ele cura o filho do oficial à distância. E aí nessa situação, ele frustra um pouco do desígnio do oficial, porque o oficial foi até ele buscar a cura e queria que Jesus fosse até a sua casa. E nesta ocasião Jesus não foi, apenas disse assim: eu vou mandar uma palavra e o seu filho ficará curado. E de repente aquele homem crê na palavra de Jesus, volta e compreende então que aquela hora o seu filho havia sido instantaneamente curado. Porém, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo todo o discurso, o diálogo que Jesus disse, elas não tiveram notícia se o milagre sucedeu ou não. Então agora nesse momento Jesus frustra a multidão. Se numa primeira a multidão nem ficou sabendo, no segundo Jesus frustra esse intento da multidão e também esse desejo do oficial que Jesus fosse até a sua casa. O ministério de Jesus vai acontecendo e Jesus faz várias viagens. E nós vemos aí no verso 1 que depois dessas coisas havia uma festa e Jesus foi para Jerusalém. E aqui a primeira questão a ser destacada está relacionada ao milagre que Jesus realizou, né? A missão de Jesus é explicada aqui por João neste capítulo. Porém, a primeira parte aí desse texto que nós estamos propondo essa noite nos fala então sobre a cura do paralítico. E certamente você vai perceber na noite de hoje que os próximos milagres que Jesus realiza não é apenas o sinal ou o acontecimento, sempre tem junto com ele algum ensinamento. Por essa razão é que o capítulo é longo, são 47 versículos que giram em torno desta cura aí que nós já lemos de 1 até 8. Muitas vezes nós estamos mais preocupados e interessados naquilo que Jesus pode fazer. Observe que o oficial, quando vai até Jesus, é porque Jesus podia fazer alguma coisa por ele. E nós às vezes somos assim, como falei na semana passada, e nós precisamos inverter um pouco essa questão e passarmos a adorar a Jesus, a procurar Jesus pelo relacionamento, pelo vínculo e não por aquilo que Jesus pode nos oferecer. E agora nós temos então nesta situação uma série de enfermos onde Jesus vai. E aí o texto diz no versículo 5 que havia um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos é um pouco mais dos anos de vida que já vivi. Não acho que são muitos, mas também não são poucos mais. 38 anos. A Bíblia não nos diz se esse homem era paralítico de nascença, possivelmente não. Senão haveria aqui uma informação. Nós não temos aqui o registro quantos anos esse homem teve a oportunidade de caminhar com mais liberdade. Nós não sabemos se sucedeu um acidente. Nós não sabemos se o que ocorreu é que ele perdeu por uma infecção, talvez, o movimento, o nervo foi afetado, ele perdeu os movimentos, se tornou paralítico. O que a gente sabe é que onde aquele homem estava, havia toda sorte de enfermos. O texto diz que havia cegos, coxos, paralíticos, uma multidão de enfermos. E ele é apenas mais um ali naquela multidão. Se fizermos aqui uma conta bem simples, conta simples, se esse anjo que agitava a água descia uma vez por ano, uma vez por mês, 12 vezes num ano, em 38 anos são quase 460 pessoas curadas. Em um ano, em 38 anos, 460 pessoas. Se esse homem estava ali todo esse tempo, ele viu gente conseguir chegar primeiro do que ele e ser curado. Se forem 2 vezes por mês, nós já vamos chegar à fração de mais de 900 pessoas curadas. Agora imagine a frustração que esse homem está carregando, de um dia ter caminhado, um dia ter tido liberdade, e agora ele está privado de tudo isso e viu um sem número de pessoas serem curadas.
E aí Jesus chega para ele e faz uma pergunta que nos parece a princípio sem propósito. Qual que é a pergunta? Queres ser curado? Meus irmãos, alguém que está sofrendo, que seja com uma dor de cabeça, com uma febre, com uma dorzinha na coluna, se alguém pergunta assim, você quer ficar curado, o que a pessoa responde? Claro que sim. A vontade, na verdade, que dá para a gente responder é falar assim, não quero ficar curado não, quero sentir mais dor. Né? Para perguntas bobas assim, essa é a vontade que a gente tem de falar assim, não, eu gosto de sentir dor. Então eu quero que aumente a dor, não quero ficar curado. Né? Mas esse homem responde para Jesus o seguinte, a pergunta, olha a resposta dele. Senhor, não tenho ninguém. Jesus perguntou se tinha alguém com ele. Jesus perguntou o quê? Queres ser curado? Meus irmãos, tem horas que a nossa expectativa era tão frustrada tantas vezes, que na hora que nós estamos diante da bênção, a gente acaba assim, não, Senhor, não tem jeito, ninguém me ajuda. Eu sou sozinho aqui. E toda vez que eu tento, eu continuo enfermo. Há uma outra questão. Você já imaginou a vida desse homem como é que era? Fulano, me dá água. Ô fulano, quero tomar um café. Beltrano, me ajuda aqui que eu preciso ir ao banheiro. Então, mas já imaginou como é que ele era servido, já que ele não tinha mobilidade? O tempo inteiro chamando alguém? O tempo inteiro, por favor, me dê, eu não posso, eu não tenho como trabalhar, não tenho como fazer, não tenho isso, não tenho aquilo. Ser enfermo tem hora que não é ruim não, gente. Não. Eu tenho um amigo que teve um tempo que ele estava trabalhando demais. Ele falou assim, rapaz, estou vendo o povo com dengue direto aí. Eu vou arrumar um mosquito, ver se ele me dá uma picadinha para eu ficar com dengue e ficar uns dias quieto. Tem horas que é assim, gente. Mas 38 anos, ninguém quer ficar doente, não. Ninguém quer. 4 dias ou 5, né? Até falar, né? Mas 38 anos, não tem jeito não. Aí Jesus diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples. O texto diz que imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, se pôs a andar. Meus irmãos, quando alguém quebra o braço ou uma perna, quando tira o gesso, tem que fazer o quê? Fisioterapia, não é assim? E vai várias sessões de fisioterapia para recuperar o movimento. No caso do homem, como é que foi? Levantou, pegou a caminha e como se nada tivesse acontecido ao longo de 38 anos. Nós precisamos crer que o Senhor tem poder para curar instantaneamente como fez. Mas nós precisamos também pensar que nós precisamos abandonar muletas. Porque nós acabamos acostumando com algumas situações da vida e usamos elas como desculpas para não recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. É muito melhor as muletas, porque aí eu fico escorado, não tenho esforço. Em nome de Jesus, se tem algo que está impedindo você de caminhar em direção a Jesus, ouça o que Jesus diz, levanta, toma teu leito e anda. Faz alguma coisa, se mexe, sai do lugar. Se o Senhor pergunta, queres ser curado? Responda afirmativamente, sim, quero, Senhor, creio que o Senhor pode. Nós precisamos parar com essa síndrome aqui do coitadinho. Eu não posso, eu não consigo, não tem jeito para mim. Tem sim, Jesus dá jeito. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, observe que esses 9 versículos são a menor parte do capítulo. Porque aí Jesus vai enfrentar um grave problema agora, simplesmente por causa do final do versículo 9. E aquele dia era sábado. Aqui começa uma grande controvérsia. E sabe o que é que às vezes me aborrece com religioso, com fariseu, com judeu, com esse tipo de gente? Quem foi que ao longo desses 38 anos deu uma ajudinha para o moço? Porque se ele diz assim, ninguém me põe.
Porque é que esses que vão dizer agora aí no versículo 10, por isso disseram aos judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, não é lícito te carregar, para você carregar o leito. Então para eles o homem tinha que ficar lá até o final do pôr do sol, para só depois tomar o leito e andar. Não importaram com 38 anos que ele estava lá enfermo, não foram lá ajudar não, porque o homem mesmo diz assim, ninguém me ajuda. Onde estavam os religiosos? Que não disseram assim, gente, para um pouquinho aí, já tem 30 anos que esse homem está aqui, da próxima vez que agitar, nós vamos colocar ele. Irmão religioso, muitas vezes não faz nada por nós, mas critica tudo que se faz, e inclusive ele dizia assim, não, é sábado, não pode. Olha aí. Ajudaram alguma vez? Mas na hora de apontar o dedão, é rápido demais. Bom no gatilho, bom. E sabe os defeitos da gente? Todos. Aí eles falam como assim, não pode não. Aí o homem diz assim, irmãos, olha que interessante. O oficial do rei sabia quem era Jesus. O homem diz assim a essa turma aí, olhe, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Foi o mesmo, o homem disse assim, não, eu estou andando, não é porque não, foi ele que mandou. Aí eles perguntam assim, quem foi que falou? Não sei quem foi. Porque diz o texto aí, que Jesus, verso 13, havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Meus irmãos, 38 anos, pense na situação, o homem 38 anos enfermo, quem não sabia que ele estava enfermo? Todo mundo sabia. E agora você imagina o espanto do povo. Aquele homem começou a andar, está ali saindo do tanque de Betesda ali, andando com o leite na mão, e alguém está falando assim, escuta aqui, não é o fulano? É um fulano, mas ele não é paralítico, como é que ele está andando? Tinha muita gente no lugar, e Jesus fez como? Como um ninja, fumacinha aí, sumiu. E eles estão ali, cadê, quem foi que fez isso? Esse homem não pode andar não, gente. Como é que ele está andando? O que aconteceu? E como Jesus não vai dar ibope para a glória nesse sentido, para a glória humana, Jesus some. Aí Jesus aparece aí no verso 14 e diz assim ao homem. Mais tarde, Jesus o encontrou onde? No templo. Olhe o coração deste homem. Encontrou no templo. Fazia muito tempo que ele não podia ir lá adorar e prestar o seu culto. Foi ao templo. Aí Jesus diz assim a ele lá no templo, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui vale um lembrete relacionado ao seguinte. Meus irmãos e minhas irmãs, de certo modo nós podemos dizer que toda enfermidade tem como princípio o pecado. Por que estou dizendo disso? O homem não foi criado mortal. O homem não foi criado para a morte. Tanto que o que Jesus, o Senhor Deus, diz ao homem é, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a possibilidade da morte havia, mas o homem não morreria, caso não tivesse comido do fruto proibido. Agora nós temos então uma série de situações que nós somos acometidos na nossa vida, que nos levam no final à morte. Só que quando é que nós consideramos morte? Quando há separação de corpo e alma, né? Como diz lá Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. Aí nós dizemos assim, morreu. Mas de certo modo, a morte não é um processo? Alguns de nós aqui não sabem se morrerá hoje ou amanhã. Mas pela contabilidade normal, quem vai primeiro? Quem chegou primeiro. Essa é a tônica natural da vida. Nós sabemos que depois de certa idade, nós não temos mais o vigor da juventude. Nós sabemos que depois de um tempo, nas palavras de Salomão, os moedores já são poucos, ou seja, fica banguelo, então tem que usar dentadura, fazer implante, alguma coisa tem que ser feita, porque os moedores já são poucos. Não tem mais a mesma disposição, o mesmo vigor. E aí a gente de vez em quando diz assim, como eu queria ter a disposição de 20 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Irmãos, não tem jeito, né? Não tem jeito.
Isso é um desejo que todos nós gostaríamos. Você já pensou se você tivesse a oportunidade de voltar assim uns 30 anos no tempo com a mesma mentalidade? A sua vida era como? Extremamente diferente. Mas não é assim não, vida é só uma vez. Só dá uma safra e acabou. Nós estamos caminhando para lá. E como é que nós vamos percebendo isso? Vírus, bactérias, infecções, enfermidades, nós somos acometidos. Tudo isso faz parte desse processo. E aí observe também, não estou com isso dizendo que toda enfermidade que nós enfrentamos tem como base o pecado em si, as enfermidades mais específicas, por assim dizer. Por que razão? Observe que Jesus diz assim, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você lembra o que é que Davi diz no Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Existem algumas coisas, irmãos, que nós enfrentamos, enfermidades que nós enfrentamos, que elas podem ser causadas por pecados não confessados. Entenda que eu estou dizendo aqui por pecado não confessado, qualquer coisa que você tenha, de algum modo, feito ou está fazendo que desagrada a Deus, que nem eu sei às vezes, nem as pessoas sabem, mas você sabe. Um exemplo clássico. Tem muita gente que acumula no coração ira contra os outros. Acumula ira. O que a Bíblia fala sobre a ira? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem deixa que a ira fique no coração, criando raiz de amargura, está vivendo num pecado. Aí vai falar assim, pastor, o senhor não sabe como foi, o que é que aconteceu. Não, eu não estou perguntando o que aconteceu. Eu posso até ser compassivo com você, compreensivo e entender a sua história. Mas a ordem do Senhor Deus para nós qual que é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Finalzinho lá do capítulo 6 de Mateus, 14 e 15, depois da oração que o Senhor Jesus ensinou, lá está escrito assim, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Eu não estou aqui fazendo pouco caso do sofrimento de ninguém, mas eu estou dizendo que precisava liberar o perdão para ficar mais leve. Tem gente que é depressivo. A depressão, ela pode ser um desequilíbrio físico-biológico. Pode ser. Um desequilíbrio hormonal, pode ser. Mas pode ser também por causa de uma tristeza que alguém causou. Pisaram no meu pé. Eu não gritei e agora tem dor que eu não falo com ninguém. Está aí guardado no coração. Se você não abrir o coração, nem eu não sei. Irmãos, eu passei um tempo, vou contar um testemunhozinho aqui. Eu passei um tempo com uma pessoa chateada comigo e eu nem sabia que ela estava chateada. Passou anos guardando lá. Depois, quando falou, eu falei, mas tão simples de resolver. Mas muitas vezes, irmãos, o que para mim é simples, para você é muito difícil. E quem pode nos ajudar nisso? O Pai, o Todo-Poderoso. Senhor, me ajuda, consola o meu coração, conforta, tira. E o Senhor vai fazer. Neste caso, Jesus diz assim, olhe, cuidado para não acontecer coisa pior. E aí, nesse meio dessa conversa, agora o homem que foi curado já foi lá e falou assim, ó, sabe quem me curou? Foi Jesus. Aí os religiosos, meus irmãos, vão bater boca com Jesus. Verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam as coisas no sábado. Observe por que a perseguição. Porque Jesus curava no sábado. E aí Jesus não só curava, como também dizia para o homem que ele mesmo curou, toma o teu leito e anda. Então Jesus, além de profanar o sábado, na visão deles, ainda fazia com que outros também profanassem o sábado. E os judeus, agora irados contra Jesus, resolvem então ter um embate com o Senhor. Verso 18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Observe por que eles estão perseguindo Jesus. Mas deixe-me dar aqui uma colherzinha de chá, daquela bem pequenininha, para esse povo. Você conhece alguém aqui em Cachoeirinha que tem 30 anos? Alguém conhece alguém que tem 30 anos? Conhece, não conhece? Conhece. E quem mora aqui a esse tempo, sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é o tio, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Agora observe a situação. De repente, essa pessoa que está andando para lá e para cá aqui, resolve de uma hora para outra fazer um milagre, transformar a água em vinho. De um minuto para outro, resolve curar um filho do oficial, dizendo assim, vai que teu filho está curado. Chega num tanque e fala assim, ó, toma teu leite e anda. Meus irmãos, eles diziam assim, esse aí não é o filho de José e de Maria, lá o carpinteiro? O irmão dele não é o fulano de tal? Rapaz, esse menino é lá de Nazaré, ué. Ele saiu de lá de Nazaré e veio morar em Cafarnaum e agora está fazendo isso tudo aqui, ué. Como é que ele pode ser igual a Deus? Meus irmãos, nós somos às vezes muito duros com eles, porque nós não conseguimos entender que para eles não foi uma coisa muito natural. Nós que recebemos pela fé, temos muito mais facilidade de compreender do que aquelas pessoas que estavam ali diante do próprio Jesus. Imagine se alguém aqui resolvesse dizer assim, olha, eu sou a encarnação do Senhor Jesus. O que é que nós íamos fazer? Chamar de herege. Falaríamos um monte de coisa, com toda certeza. Mas eles não deveriam ter discutido com Jesus. E aí, nós chegamos então a 3 argumentos que Jesus utiliza para se defender disso. Quais são as 3 declarações de Jesus? A primeira, ele se coloca como Deus. Versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aí o versículo 23, para encerrar esse primeiro argumento. A fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo que ele é o quê? Filho de Deus. E está dizendo para aqueles religiosos que se eles não respeitam a Jesus como Filho de Deus, de nada resolve eles honrarem a Deus e guardar o sábado. Olha o que Jesus está falando com eles. Se vocês estão dizendo que honram o sábado e honram a Deus guardando o sábado, me honrem também. Caso contrário, se vocês não me honram, de nada vale guardar o sábado e nem honrar a Deus. Porque eu sou filho de Deus. Esse é o primeiro argumento que Jesus utiliza aqui para com estes homens. Há uma segunda argumentação sobre o poder para ressuscitar. O versículo 24 é um versículo que eu gosto muito. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a Jesus e crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha o que diz o verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora eu vou voltar no versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Do que é que Jesus está dizendo? Quem me ouve, eu tenho o poder para ressuscitá-los. Olha o que é que Jesus está dizendo a esses homens, irmãos. Eles criam na morte, e eles criam numa possível ressurreição. Só que Jesus diz assim, olha, quem crê em mim, vai ressurgir, não será condenado com os demais. Então Jesus que já havia curado no sábado, Jesus que já havia tido um primeiro embate com eles no tocante à questão do sábado, começa a dizer então que era necessário olhar para ele como Filho de Deus e honrá-lo,
E tem mais, eu tenho poder para ressuscitar as pessoas. Aqueles que creem em mim ressurgirão e não passarão por condenação e juízo. Aqueles que ouvirem a minha voz. Por fim, Jesus diz assim, versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Meus irmãos, hoje pela manhã, eu estive aqui. Não sei se alguém me viu, alguém aqui da igreja me viu. Acho que não. Talvez podem ter visto as irmãs que moram lá mais próximo a Irene, ali perto do Paulo Ronaldo, que eu passei para lá de carro e voltei, e talvez tenham visto o meu carro aqui na porta. Talvez tenham visto esse movimento. Mas sabem o que eu vim fazer aqui? Não sabem. Eu poderia dizer de qualquer coisa. E se eu estou dizendo sobre mim mesmo, que validade tem o testemunho? Mas só que eu tenho uma foto. Eu tenho a foto. Da hora que eu estava aqui, quem estava aqui comigo, o que é que nós viemos fazer. Então, se o testemunho que eu dou a respeito de mim pode ser que ele não seja verdade, o testemunho que os outros dão ao meu respeito, salvo que nós estejamos todos em comum acordo, é verdadeiro. Aí Jesus vai dizendo assim, olha, deixa eu dizer o que é que eu vim fazer, né? Hoje nós tivemos uma reunião com os pastores aqui, nós éramos 4 pastores, mais um aspirante, estava aqui hoje o pastor José Geraldo, da Igreja Presbiteriana de Mantena, o pastor Max Wenzel, da Igreja da Vila Nova, o pastor Regino, da Igreja Filadélfia, e o aspirante Daniel. Nós estivemos aqui hoje de manhã para um tempo de oração e conversarmos um pouco sobre a programação dos 161 anos da IPB. Né? Então a foto aí, depois eu vou mostrar por lá no grupo, e domingo eu ponho aqui para todo mundo ver que a gente esteve aqui tomando esse café hoje pela manhã. Quase que todas as semanas nós nos reunimos para isso, para conversarmos um pouco, estreitarmos os laços, orarmos, e foi uma bênção, né? tê-los aqui conosco no dia de hoje. Então, esse testemunho, olha o que diz o verso 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem é que testifica de Jesus nesse caso aqui? João. Vocês mandaram mensageiros a João, e João disse o seguinte, versículo 34. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. João deu testemunho da verdade, e o que está em jogo aqui não é um homem que foi curado e passou a andar. O que está em jogo em toda essa discussão é, pode curar no sábado? Quem cura no sábado pode ser salvo? E quem é curado no sábado e anda no sábado pode ser salvo? Essa que é a discussão do texto. E aí Jesus diz assim, verso 39. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras tem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que é que Jesus está dizendo? Vocês, judeus, examinam a Bíblia, porque vocês entendem que na Bíblia, nas Escrituras, tem o caminho para a vida eterna. Porém, vocês não conseguiram enxergar ainda que são esses mesmos escritos que testificam a meu respeito. Lembra que agora há pouco Jesus já tinha dito para eles, se vocês guardam o sábado, honram a Deus e não me honram, está tudo errado. Agora Jesus diz assim, vocês têm lido as Escrituras, têm crido, têm feito uma série de coisas, porém vocês não conseguem enxergar que eu sou aquele de quem a Escritura testifica, de quem João disse, de quem Isaías, como já lemos nesse culto, Isaías 61, de 1 a 3, diz sobre Jesus. E aí Jesus teve uma outra discussão lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 19, se não me engano. Jesus chega ao templo e lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando ele acaba de ler, ele entrega o livro ao responsável e se assenta e diz assim, hoje se cumpre essa palavra. O que eles não conseguiam compreender é que em Cristo estava ali diante dos olhos deles sendo cumpridas as profecias. E aí, irmãos, eles continuavam presos às Escrituras, à lei de Moisés. Jesus diz assim,
43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outrem vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ou seja, eu vim do céu, sou do céu, meu Pai que mandou, vocês não querem ouvir. Mas se vier o falso profeta, vocês ouvirão. E aí Jesus, no versículo 44, começa a dar o golpe final de misericórdia neles. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que é que diz João 1,14? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou nas palavras do escritor aos Hebreus, capítulo 1, ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Em João 14, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês me pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí, meus irmãos, ele acaba dizendo assim: não pense que eu vos acusarei perante o Pai. Não é papel de Jesus. Verso 45. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Não Moisés no sentido físico, mas a lei, os costumes, tudo aquilo que eles receberam de carga religiosa ao longo da sua caminhada. E aí você vai lembrar do que nós lemos na carta de Tiago outro dia, que quem não cumpre um único preceito da lei tropeça em toda a lei. Então, se de fato fôssemos salvos pelas obras, salvos pela obediência à lei, quem poderia ser salvo? Ninguém. Ninguém, nem um homem sequer poderia ser salvo. Porém, vocês estão colocando a confiança em Moisés e na lei. Se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Noutras palavras, volta lá no começo do texto. Lá no começo. Por que esses homens estavam paralisados de caminhar para o céu? Porque eles estavam impedidos de caminhar para o céu. Porque eles vão apresentando, irmãos, uma série de desculpas para não crer em Jesus. Do mesmo jeito que o paralítico falou assim: não tenho ninguém que me coloque. Aí eles dizem assim: não, você não, é Moisés, é a lei, é os profetas, é o guardar o sábado, é tudo isso. E Jesus está dizendo assim: vocês podem ser salvos, isso não salvará, vocês continuarão sem caminhar para o céu. E eles estão dizendo assim: não, nós não temos ninguém que nos ajude. E Jesus está dizendo assim: eu estou aqui para ajudar, para apontar o caminho, a direção, para vocês poderem andar. E eles estão o quê? Não, você está errado, você não pode me curar, você não pode fazer nada por mim. Quantas vezes, irmãos, nós temos percebido pessoas assim? Que não conseguem compreender que estão diante da mensagem da salvação, ao vivo, em cores. E que se eles disserem assim: olha, Jesus, eu preciso ser salvo. Pois não, entra no gozo do teu Senhor. Mas o que é que impede muitas vezes? A religiosidade. O que é que impede de caminhar na comunhão com Jesus? A confiança em si mesmo, no que pode fazer. E por essa razão estão paralisados. Se, porém, não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crerão nas minhas palavras? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem não ouve, ou melhor, quem ouve e não crê, não tem a vida eterna. O problema, meus irmãos, não é estar paralisado. O problema é não recebermos a cura que vem de Jesus. E aqui Jesus, então, apresenta de modo muito claro a sua missão. A princípio, começa no milagre, falando uma coisa que parece que muito simples, e nós nos atemos às vezes apenas ao milagre. Porém, por meio do milagre, nós vamos percebendo uma conexão, onde Jesus vai mostrar, na verdade, que aquele paralítico estava figurando exatamente a situação deles, que estavam diante do agito das águas, paralisados na fé, mas que não aproveitaram a oportunidade. Qual que é o nosso papel, então, enquanto igreja?
Marcos 16, 15 e 16. Vamos ler juntos? Por favor. Marcos 16, 15 e 16. Vamos lá, juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Qual que é o nosso papel? Pregar. Qual que é o nosso papel? Avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Não é nosso papel convencer, não é nosso papel fazer andar. E muitas vezes nós nos vemos frustrados, irmãos, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos a partir da nossa própria casa. Marido, filhos, genro, nora, sobrinhos, netos. Quantas pessoas nós gostaríamos que estivessem aqui, servindo ao Senhor junto conosco, e não estão. Nem aqui, nem em canto nenhum. Mas o nosso papel não é trazer ninguém. O nosso papel é apenas pregar o evangelho, mesmo com oposição. Olha o exemplo de Jesus. Qual que era a oposição? Porque curava no sábado. Qual que era a outra oposição? Porque se dizia filho de Deus. O problema não era o que Jesus dizia, era aquilo que as pessoas tinham no coração. E estes aqui, deste embate do capítulo 5, confiavam em si mesmos, que poderiam se salvar. Foram avisados, foram convidados. Se não ouviram a Jesus, é a mim que vai ouvir. Se tem gente que não ouviu a Jesus, nessa circunstância, curando um homem paralítico há 38 anos, se esses não creram, difícil, irmãos, muito difícil. Mas nós não podemos olhar para a dificuldade. O que nós temos que fazer é continuar anunciando o santo evangelho do Senhor. Que Deus nos ajude a vencermos aí, as nossas limitações e anunciarmos esse poderoso evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor nos dê condição de sermos arautos na proclamação do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que nos alcançou, o evangelho que nos salvou, que nos conduz em novidade de vida. Que esse mesmo evangelho seja anunciado por nossas palavras, por nossas ações, e que em nome de Jesus, ó Deus, por meio do nosso testemunho, muitas pessoas possam conhecer o Deus a quem servimos. Oramos, ó Deus, por tantas pessoas que estão nessa hora paralisadas, sem caminhar conosco, junto conosco, rumo a Canaã celestial. Senhor, que o Senhor possa promover a restauração e a reconciliação deles contigo por meio do nosso ministério enquanto igreja e enquanto teus filhos. Ó Deus, que a nossa vida espelhe a tua glória e o bom perfume seja recebido e espargido em todos os lugares onde nós passarmos. Faze assim, Senhor, para a glória do teu nome, para o crescimento da igreja, para o avanço do teu reino. Nos leve em paz aos nossos lares quando este culto se encerrar, e que nós continuemos vivendo para a glória do teu nome durante todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém.